Bom, tá gravando, boa tarde a todos. Então, a aula de hoje é sobre separação de misturas. Então, existem dois tipos de misturas. A mistura heterogênea, né, que tem mais de uma fase. Então, você pode olhar ali, você vai ver que pode ter mais de uma cor, mais de um estado físico, né? Então, são aquelas misturas heterogêneas. Ou pode ser misturas homogêneas. Então, a gente vai estudar hoje os métodos de separação dessas misturas. Então, eu tenho aqui a ilustração, né, de destilação simples, que é um processo que a gente vai ver daqui a alguns slides, que é um processo para você separar quando você tem um líquido misturado com um sólido. Então, você utiliza a destilação simples, que a gente vai detalhar nos próximos slides como que funciona esse aparato. Depois tem a destilação fracionada, que quando a gente tem dois líquidos, né, miscíveis, né, que se misturam um ao outro, misturado, e você quer separar eles. Então, e esses líquidos têm temperatura de ebulição bastante diferente. Então, você consegue separá-los, né, através de destilação fracionada, que é bem parecido aqui com a destilação simples, mas existem algumas diferenças que a gente vai abordar também nos próximos slides. Aqui a gente tem um balão de decantação ou um funil de separação, né, que a gente tem aqui duas fases, né, duas cores diferentes. A substância mais densa vai para o fundo, a menos densa vai para cima, e aqui ó, tem uma torneira, que aí você abre a torneira, o líquido mais denso ele desce, quando chegar no líquido amarelo, né, menos denso, aí você fecha a torneira e aí você separa esses dois líquidos. Mas a gente vai abordar de forma mais detalhada nos próximos slides. Então, o primeiro tipo de separação é a separação de misturas heterogêneas, né? Tem duas fases ou mais. E esse seria a filtração comum. A filtração comum a gente faz, né? Ali quando a gente vai fazer um café, por exemplo, né? Então, tem o pó do café, você passa água quente e o filtro de papel retém ali o pó do café. Então, seria aqui, ó, um recipiente com a mistura sólido e líquido, né, o sólido dissolvido no líquido, ou está misturado no líquido, né? E aqui você tem o bastão de vidro, aqui você tem um funil comum, e aí você tem um filtro, um papel de filtro, né, nesse funil. E aí o filtro serve o quê? Para separar o sólido, enquanto que o líquido ele desce, né, e ele é armazenado aqui nesse becker aqui de baixo. Então, um exemplo, né, clássico, como eu falei para vocês, seria o preparo de café. O preparo de café seria o princípio da filtração comum. E teria o aspirador de pó também. Quando a gente está usando lá para limpar casa com aspirador de pó, então a poeira ela fica retida no filtro e o ar ele passa direto. Então, nesse caso, assim, seria duas fases, né, o sólido e o gasoso, né? Então, o pó fica retido no filtro do aparelho, né, do aspirador de pó, e o ar ele passa direto. Então, seria filtração comum. O outro tipo seria a filtração também, filtração comum, só que ele é auxiliado pelo vácuo. Então, seria aqui, ó, você coloca, tem esses aparatos, né, diferentes, aqui seria o funil de Bunker, e aqui seria uma vidraria chamada de Kitasato, que ela tem um bico aqui na lateral, que é conectado a essa mangueira, e tem essa trompa d'água. Aqui você liga na torneira, né? Essa mangueira você liga na torneira comum. A água, liga a água passa direto por aqui, e essa passagem de água gera um vácuo aqui dentro desse recipiente. E esse vácuo vai chegar até o Kitasato, né? Esse interior do Kitasato. Então, dentro desse recipiente, vai formar vácuo e vai fazer o quê? Vai auxiliar na filtragem, né? Então, você coloca aqui nesse funil de Bunker, coloca um papel de filtro, e aí você coloca a sua mistura heterogênea. Por exemplo, um líquido misturado com sólido.
Então, seria o princípio da filtração comum. Mas só que ele é auxiliado pelo vácuo, né? Aqui dentro forma vácuo. E aí esse vácuo ele vai acelerar a filtração. Em alguns casos em laboratório, o que a gente pode fazer? Ao invés de ligar essa mangueira aqui a uma trompa d'água, a gente liga direto numa bomba de vácuo. Então, você coloca numa bomba de vácuo, né, ela ligada na energia elétrica, você liga a bomba de vácuo, ela vai gerar um vácuo aqui e vai acelerar o processo. Tá? Então, é o mesmo princípio da filtração comum, porém auxiliada pelo vácuo, criado pela trompa d'água, né, nessa figura aqui, ou pode ser auxiliado também por uma bomba de vácuo, né, ligada na energia elétrica. Então, isso aqui seria a filtração a vácuo. Agora, a separação de misturas heterogêneas. Então, o primeiro método de separação que a gente vai estudar hoje seria a decantação. Seria uma mistura líquido-líquido. Então, quando você tem dois líquidos que não se misturam, então formam uma mistura heterogênea. Então, o líquido mais denso ele vai para baixo, para o fundo, e o líquido menos denso ele vai para cima. Então, se a gente olhar nessa figura, a gente tem esse funil de decantação ou funil de separação. A gente tem uma mistura aqui de água e óleo de soja, óleo de cozinha. O óleo ele não se mistura na água, por ser menos denso, ele fica na parte de cima. A água, por ser mais densa, ela fica na parte de baixo. Então, você deixa ali por um tempo, decantando, vai ocorrer a separação das fases e a água vai para baixo. Aí, o que você faz? Você pega nessa torneira aqui, você abre a torneira, vai gotejando lentamente a água vai descendo. Quando toda a água descer e começar a querer descer o óleo, aí você fecha. Aí o óleo fica retido no funil de decantação e a água fica retida no becker. Tá? Então, isso daqui que seria uma separação de misturas heterogêneas do tipo decantação, quando a gente tem dois líquidos, né, que não se misturam. Então, dando sequência aqui, o próximo slide seria separação de misturas heterogêneas. Então, existe um processo chamado de decantação, né, que é uma mistura de sólido mais líquido. Quando a gente tem uma mistura de sólido e líquido, é chamada também de flotação, que é um processo químico de você separar partículas sólidas que estão presentes em líquidos. Esse processo é o processo mais importante no tratamento da água. Então, nas estações de tratamento de água, é utilizado vários processos, né, de purificação da água, e um dos mais importantes é a flotação, que seria mais ou menos o seguinte: é claro que essas reações químicas a gente não precisa decorar, né? Então, a gente tem uma solução aqui, ó, de sulfato de alumínio, transparente. Eu já vou mostrar um vídeo para vocês. Então, tem uma solução de sulfato de alumínio, mais uma solução esbranquiçada de hidróxido de cálcio. Aí, misturando, né, junto com a sua mistura ali de água e um sólido, né, ela vai formar uma substância gelatinosa, que é o hidróxido de alumínio, mais sulfato de cobre. O hidróxido de alumínio, essa substância gelatinosa, ela vai fazer o quê? As partículas em suspensão da água vai começar a grudar nesse hidróxido de alumínio, nessa substância gelatinosa, e vai formar flóculos, né? E aí ele vai começar a precipitar. Então, esse exemplo, né, eu já vou colocar o vídeo para vocês, uma das etapas do tratamento da água, né, que seria a flotação, seguida de decantação. Então, primeiro forma os flocos, e depois ocorre a decantação desses flocos. Então, os flocos com sujeira sólida se depositam no fundo dos tanques, né, na estação de tratamento de água, de tanques de decantação, e a parte líquida é transferida para os filtros, né, para a retenção de sólidos eventualmente dispersos na água.
Então, vamos colocar o vídeo aqui. Seria o vídeo no YouTube. Ó, seria sulfato de alumínio aqui, ó. Essa solução é hidróxido de cálcio, a solução esbranquiçada. E aqui seria a água a ser tratada. Então, a água está bem turva. Agora, colocou o sulfato de alumínio. Colocou essas duas soluções. Aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a formação de hidróxido de alumínio, que é aquela substância gelatinosa. E essas partículas sólidas vão começar a grudar nesse hidróxido de alumínio e vai formar flocos, e esses flocos vão começar a precipitar. Então, já deu para perceber ali, ó, que já está começando a floculação, a formação de flocos. E à medida que eles estão sendo formados, né, a tendência deles é precipitar. Então, esse daqui é chamado de flotação, que é uma das etapas mais importantes do tratamento da água. Então, dá para notar, ó, como que a água já está bem mais limpa, né? Por esse tratamento químico, né, de flotação. Então, do jeito que a água estava antes, né, e agora já as impurezas estão, as partículas sólidas em suspensão, elas estão lá no fundo agora. Então, esse processo deixa eu ver aqui. Então, esse processo ele é chamado de flotação. Então, seria essa reação química, que a gente não precisa decorar, né, essa reação, que essa flotação seria a etapa mais importante do tratamento da água. Então, o próximo tipo de separação seria a separação de misturas heterogêneas. Então, seriam substâncias que têm duas ou mais fases. Então, uma delas seria a separação magnética ou imantação. Então, quando a gente tem areia misturada com limalhas, né, de ferro, limalhas de ferro seria aquele ferro, quando eles serram, né, o ferro, a barra de ferro, forma aquele pó de ferro. Isso é chamado de limalha de ferro. Então, quando você tem essa limalha de ferro misturada à areia, por exemplo, e você quiser separar a areia dessa limalha de ferro, então você pode usar o processo de imantação. A imantação para você separar, né, a limalha de ferro da areia. Então, esse processo é chamado de separação magnética ou imantação. Então, agora a gente vai para a separação de misturas homogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas que têm apenas uma fase. Um exemplo disso seria a destilação simples, que é para você separar um líquido misturado com um sólido não volátil. Sólido não volátil, o que seria? Que não evapora fácil. Por exemplo, se a gente pegar o álcool, né, álcool combustível, você colocar num prato, depois de um certo tempo ele vai evaporar. Né? Agora, o cloreto de sódio, não. Você pode deixar o cloreto de sódio ali que ele não evapora, né? Então, seria um sólido não volátil, é um sólido que não se evapora de forma rápida, né? Então, por exemplo, uma mistura de líquido e um sólido não volátil seria água e sal de cozinha.
Então, como você separa essa mistura homogênea? É através de destilação simples. Então, a gente tem esse esquema aqui, da destilação simples, que seria aqui uma manta aquecedora. Aqui nós vamos ter um balão de destilação. E aqui dentro vai estar a mistura de água e sal. Essa mistura. E essa manta aquecedora vai começar a aquecer e a água vai começar a evaporar. Então, a gente tem aqui um termômetro para medir a temperatura. E aqui a gente tem o condensador. Condensador, aqui ó, a gente vai ter a entrada da água. A água vai servir como para refrigerar o ambiente, né? E aqui a água vai sair. Então, vai ser um processo cíclico, né? A água entra e sai. E o vapor d'água que vai passando aqui por esse filete aqui dentro, ele tá vapor d'água, ele vai esfriar, né? Uma vez esfriando, ele vai condensar. Então, por isso que é chamado de condensador esse instrumento aqui. Uma vez a água condensada, ela pode ser recolhida aqui nesse Erlenmeyer. Então, esse processo aqui é chamado de destilação simples. Destilação simples é para você separar um líquido de um sólido. O líquido ele vai ficar retido aqui no Erlenmeyer, e o sal de cozinha, por exemplo, ele vai ficar aqui dentro do balão de destilação. Então, isso daqui que seria a separação de misturas homogêneas. Então, o outro tipo de separação de misturas homogêneas seria a destilação fracionada. Então, a destilação fracionada é bem parecida com a destilação simples, só que ela é utilizada para separar dois líquidos que se misturam, e esses líquidos têm que ter temperaturas de ebulição diferentes. Então, vamos pegar um exemplo aqui embaixo, ó, de água, que tem a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius, e a acetona, que tem a temperatura de ebulição 56 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição é bem diferente, né? Então, você coloca aqui nesse balão, né, a mistura de água e acetona. Nessa manta, ela é manta elétrica, né? Ela aquece essa mistura. E aí, essa mistura aqui dentro vai começar a evaporar. Então, essa mistura aqui vai começar a evaporar. Qual que seria a diferença para a destilação simples? Que teria essa coluna de fracionamento. Por quê? Porque à medida que você aquece, tanto a água como a acetona, elas vão evaporar. Só que, nessa coluna de fracionamento, ela vai servir para resfriar a água. A água ela tem a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Mas, por exemplo, você começa a aquecer aqui ó, a 80 graus Celsius. 80 graus Celsius, a acetona já tá acima da temperatura de ebulição, né, da acetona. Mas a água ainda não entrou em ebulição. Mas a 80 graus Celsius, uma pequena parte da água começa entrando em ebulição. Aí o que faz essa coluna de fracionamento? Ela condensa as moléculas de água. E a água retorna para esse recipiente, para esse balão. Então, a acetona, como ela tem a temperatura de ebulição de 56 graus Celsius, ela atravessa essa coluna de fracionamento sem mudar seu estado físico. Aí você tem o termômetro aqui, né, para regular a temperatura, você pode pôr próximo aí de 80 graus Celsius. E aí os vapores de acetona, ele vai passar por dentro desse filete do condensador. Aí vai ser refrigerado por água. Então, aí coloca próximo aí de 25 graus Celsius, a água natural. Então, se ela está 80 graus Celsius, quando ela chegar a 25 graus Celsius, ela vai condensar a acetona. Então, a acetona vai passar para o estado líquido, e aí nesse estado líquido ela vai ser coletada nesse Erlenmeyer. Então, nesse Erlenmeyer vai ficar retido a acetona, e a água vai ficar retida aqui nesse balão de aquecimento. Então, quando a gente fala destilação fracionada,
é para a gente separar dois líquidos, né, que são miscíveis, que se misturam um ao outro, e que tenham temperatura de ebulição relativamente distantes, diferentes. Então, isso daqui que seria a separação de misturas homogêneas. Só como exemplo aqui, ó, uma mistura homogênea seria o petróleo. O petróleo, ele é um derivado, né, é um hidrocarboneto, né, são substâncias que possuem carbono e hidrogênio, e é uma mistura desses hidrocarbonetos. Tem centenas e centenas de hidrocarbonetos diferentes e que compõem essa mistura, forma o petróleo. Então, como que você obtém, né, os derivados do petróleo? É através da destilação fracionada. Então, o petróleo ele é colocado nessas colunas aqui, ó, e através de aquecimento gradual, né? Então, a separação dos líquidos com temperaturas de ebulição diferente, então vai aquecendo o petróleo aos poucos. Então, a temperaturas menores de 20 graus Celsius são liberados os gases do petróleo. Aí vai aquecendo ali de 75 a 200 graus Celsius, vai liberando a gasolina. Aí aquece ali de 300 a 400 graus Celsius, é liberado o óleo diesel. E temperaturas maiores de 400 graus Celsius, são os óleos lubrificantes. E aí o que sobra de todo esse processo de destilação fracionada é o piche, que o piche vai ser utilizado para asfalto. Então, a destilação fracionada do petróleo é que você consegue obter os demais, né, derivados do petróleo. Separação de misturas homogêneas. Osmose reversa. O que seria osmose reversa? Vai ter um exercício na lista de exercícios ou aqui na aula que aborda osmose reversa. A osmose reversa ela é utilizada para pegar água do mar, que ela tem alta concentração de sal, e ela não é apropriada para o consumo, para a gente beber a água do mar. Então, essa água do mar é submetida à osmose reversa. E essa osmose reversa faz com que ocorra a produção de água potável, água que a gente possa tomar. Então, seria o seguinte, o que seria osmose? Então, o fenômeno da osmose. Você tem ali, ó, dois líquidos com concentração diferente. Um mais concentrado e o outro menos concentrado. E aí você tem uma membrana semipermeável. O que seria a membrana semipermeável? Que ela permite a passagem apenas de água, de solvente. Então, a gente tem aqui, ó, nessa figura A. Então, a gente tem aqui, ó, as moléculas do sal representadas em vermelho. E em azul seria as moléculas de água, né, que seria o solvente. Aí teria a membrana semipermeável. E nós temos aqui do lado direito uma solução menos concentrada desse sal, onde a gente tem maior quantidade de moléculas de solvente e poucas moléculas do sal. E aí o que seria a osmose? Então seria a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado, de tal forma que as duas soluções, os dois meios, fiquem de mesma concentração. Então, como do lado direito aqui, ó, tem mais moléculas de água, de solvente, a água vai passar para o lado esquerdo, por um processo espontâneo, através dessa membrana semipermeável. Aí, a água passando por essa membrana semipermeável vai equiparar a concentração do lado esquerdo e do lado direito. Eles vão ficar ali de mesma concentração. Só que, o que a gente vai observar? Que o nível da água do lado esquerdo, ele vai aumentar, né? E do lado direito,
ele vai diminuir. Então, isso daí seria o processo da osmose. Tá? Então, seria passagem de solvente da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, até que a concentração das soluções se igualarem. Então, nesse item B aqui, ó, na figura B, os dois lados, as duas soluções têm a mesma concentração. Agora, o que seria a osmose reversa? A gente viu até agora a osmose. A osmose reversa é um equipamento, né, que ele faz o inverso da osmose tradicional. Então, vamos olhar aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui de baixo. Nós temos a osmose, nós temos a água potável do lado esquerdo, e do lado direito nós temos a água salgada, a água do mar. Então, como a água potável tem menos concentração de sal, a tendência dela é passar pela membrana semipermeável, né, e ir em sentido da água salgada. Mas o que a gente observa? Esse desnível aqui, ó. A água potável vai ficar menos quantidade e a água salgada vai ficar em maior quantidade. Então, esse equipamento da osmose reversa, ele vai exercer uma pressão controlada sobre essa água do mar. Então, vai ser uma pressão aqui, ó, da água salgada, de tal forma que vai fazer com que a água, né, a água pura, a água potável, ela passe por essa membrana semipermeável e ela vai em sentido do recipiente da água potável. Então, com isso, através dessa pressão que ele exerce, né, sobre a água salgada, ele força que a água potável passe por essa membrana semipermeável e, dessa forma, você consegue obter água potável, né, para consumo humano. Então, a osmose reversa, pela ação da pressão, o solvente sai da solução mais concentrada, que seria a água do mar, para a solução menos concentrada, que seria a água potável. Então, isso daqui que seria a osmose reversa. Então, nós temos o exemplo 1. Proponha métodos de separação de misturas adequados para separar os componentes que formam as misturas a seguir. Então, item A. 2 líquidos miscíveis entre si. Então, se você tem 2 líquidos miscíveis que se misturam, 2 líquidos miscíveis entre si, então seria destilação fracionada. Agora, se ele falar 2 líquidos imiscíveis entre si, ou seja, 2 líquidos que não se misturam, então seria a decantação. A decantação você consegue separar por densidade, né? A substância mais densa vai para baixo, a substância menos densa vai para cima. Então, seria a decantação a resposta desse item B. O item C, um sólido dissolvido na água. Então, se você tem sal de cozinha dissolvido na água, então seria destilação simples. É um processo para você separar esse sólido dissolvido na água. E o último item desse primeiro exemplo seria 2 sólidos de diferentes tamanhos. Então, se você tem 2 sólidos de diferente tamanho, você pode usar o princípio da peneiração, que é chamado de tamização. A gente não abordou, né, mas a gente aborda aqui na forma desse exemplo. Então, se você tem 2 sólidos de diferentes tamanhos, né, então seria tamização ou peneiração, que é a mesma coisa. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Agora, esse exemplo 2. Um químico separou os componentes de uma mistura formada por água, limalha de ferro, álcool e areia, por meio de um procedimento que envolveu os processos 1, 2 e 3. Dê o nome desses processos e indique os componentes separados em cada um deles. Então, a gente tem aqui, ó,
uma mistura inicial de água, limalha de ferro, álcool e areia. Então, vocês concordam que a água vai estar misturada, né, com álcool, formando uma água e álcool vão estar misturados, né? Aí vai ter mais limalha de ferro e areia. Então, teve esse primeiro processo aqui, primeira etapa. Então, formou esses, separou em duas partes, pegou essa mistura e separou em duas. Depois pegou, fez o processo 2 e o processo 3. Então, ele pede para indicar o que pode ser feito em cada um desses processos. Então, o primeiro processo foi a filtração. Por que filtração? Porque se você filtrando, né, no filtro, no papel de filtro, vai ficar retido o quê? A limalha de ferro e areia. Vai ficar retido. E vai passar direto o quê? Água e álcool. Água e álcool vai passar direto. Então, nesse processo 1, seria filtração. Então, vai formar água e álcool, formando uma mistura homogênea, e no outro vai formar uma limalha de ferro mais areia. Limalha de ferro mais areia. Quando a gente tem água misturada com álcool, dois líquidos miscíveis, para você separar dois líquidos miscíveis, seria destilação fracionada. Então, destilação fracionada seria esse processo 2, né, para você separar a água do álcool. Então, você teria aqui a água e álcool separados nesse processo 2, que é chamada de destilação fracionada. Agora, nesse outro meio aqui, ó, quando a gente fez a filtração, aquele material que ficou retido no papel de filtro seria o quê? Limalha de ferro mais areia. Limalha de ferro mais areia. Então, como a gente tem limalha de ferro e areia, para a gente separar, a gente pode utilizar o quê? O processo de imantação. A gente coloca um ímã, né? O ferro ele é atraído, né, para o processo de imantação, e você consegue separar o ferro da areia. Então, aí a gente vai ter aqui a limalha de ferro separado da areia. Então, isso daqui seria a resposta desse exemplo 2, né, desse exemplo 2 que ele dá esse esquema de separação. O exemplo 3. Um sistema heterogêneo formado por uma solução colorida e um sólido branco foi submetido ao processo de separação abaixo. Pede-se o nome dos métodos empregados nas operações x e y. Então, ele falou para a gente que tem um sistema heterogêneo, que ele chamou de S. Mas no enunciado da questão, ele falou que é uma solução colorida e um sólido branco. Então, a operação X seria o processo de filtração. Porque o material sólido retido no filtro, ele ficou ali no filtro, né? Então, foi separado aqui o sólido A e o líquido B passou direto pelo filtro. Aí, quando a gente olhou aqui, teve a operação Y, formou um sólido e um líquido. Ou seja, separou o líquido B e formou um sólido C e um líquido D. Então, para você conseguir formar um sólido e um líquido, só pode ser através de uma destilação simples. Então, a destilação simples, né, se você tem um líquido B, que é uma mistura, passou por uma destilação simples, você vai obter um sólido e um líquido. Então, a operação Y, ela é chamada de destilação simples. Então, dessa forma está respondido, né, a operação X e a operação Y, que ele pede nesse exemplo 3. Exemplo 4. Considere uma mistura contendo 3 componentes sólidos e proponha um método de separá-los. Utilizar a tabela seguinte, que contém algumas características dos constituintes dessa mistura. Então, ele deu essa tabela. Nós temos aqui as substâncias A, B e C.
E ele dá aqui, ó, solubilidade em água fria, solubilidade em água quente e o magnetismo. E aí ele dá se é insolúvel, é solúvel, né? Se ele é atraído por um campo magnético, sim ou não. Então ele fala, a sequência correta de processos para a separação de cada um dos componentes da mistura é... Então, ó, se a gente olhar, ele falou aqui, ó, 3 componentes sólidos. Então, tem 3 componentes misturados e todos eles sólidos. E a gente viu aqui, ó, que apenas a substância A, ela sofre ação do magnetismo. Ou seja, se você colocar um campo magnético, essa substância A, ela é atraída. Então, se você tem 3 sólidos, colocou um campo magnético, você já consegue separar a substância A das demais. Então, o primeiro processo para separar essas 3 substâncias sólidas seria a separação magnética. Separação magnética. Agora, se a gente olhar aqui, aí ficou a gente separou a substância A e ficou a substância B e C misturadas. Então, se a gente olhar agora aqui, ó, a substância B e C, se a gente colocar água quente, ambas são solúveis em água quente. Só que em água fria, a B é solúvel e a C, ela é insolúvel. Então, se você colocar água fria, a substância C, ela precipita, e a solução B, a substância B, ela é solubilizada em água. Então, você adicionando água fria, seria a próxima etapa de separação dessas misturas. Só que você colocou a água fria, né? Aí você tem que separar. Então, a etapa seria o quê? Seria a filtração. Porque você filtrando, a substância C ficaria retido no filtro, no papel de filtro, e a solução B, né, que seria a água mais a substância B, ela passaria direto pelo filtro. Então, a próxima etapa seria a de filtração, com filtro de papel comum. Só que a solução B, ela está misturada em água. Se ela está misturada em água, então você tem um sólido dissolvido na água. Então, seria o quê? Destilação simples. Destilação simples seria utilizada para você separar a substância B da água. Então, a alternativa correta aqui para esse exemplo 4 seria item D de dado. O exemplo 5. Ó, entre as substâncias usadas para o tratamento de água, está o sulfato de alumínio, que seria Al2SO4,3, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio aderem. O método de separação comumente usado para tirar o sulfato de alumínio com impurezas aderidas é... Então, seria aquele processo de flotação. Seria aquele vídeo, até que eu coloquei para vocês o vídeo, né? Que você coloca sulfato de alumínio, você coloca hidróxido de cálcio, que é aquela substância esbranquiçada. Eu vou colocar o vídeo de novo aqui. Então, você coloca ali aquela substância, o hidróxido de cálcio, que é uma substância esbranquiçada, que ela vai deixar o meio alcalino, vai formar hidróxido de alumínio, que é aquela substância gelatinosa. As partículas sólidas vão aderir a esse sulfato de alumínio, a esse hidróxido de alumínio, e vai ocorrer a precipitação desses flocos. Então, deixa eu colocar de novo o vídeo aqui. Ó, temos aqui a amostra, só parar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, inicialmente, a nossa amostra de água a ser tratada. Nós temos o sulfato de alumínio aqui do lado esquerdo.
E nós temos aqui a solução para deixar o meio básico, que é o hidróxido de cálcio. Então, ele colocou primeiro o hidróxido de cálcio, colocou o hidróxido de cálcio para deixar o meio alcalino. Aí agora colocou, ele misturou, né, para deixar o meio alcalino. E depois ele vai colocar o sulfato de alumínio. Então aí ele vai misturar, vai ocorrer a formação de hidróxido de alumínio, que é a substância gelatinosa. Aí essas partículas de suspensão vai começar a grudar no sulfato, no hidróxido de alumínio, e vai ocorrer a formação de flocos. E a decantação desse flocos, né, vai permitir a purificação da água. Então, se a gente olhar aqui, ó, já começa a precipitar os flocos, né? Então, já dá para perceber que a água já está começando a ficar limpa, né? Então, isso aqui seria uma das etapas mais importantes no tratamento de água. Então, você vê que a água ficou bem mais limpa, né? Então, isso daqui seria, então, a resposta dessa questão seria floculação. Todo esse processo aqui seria floculação. Vou tirar aqui o slide. F11. Deixa eu abrir o arquivo ali que é... Então, a resposta desse exemplo 5 seria flotação, né? Flotação seria a resposta desse exemplo 5. Tem esse exemplo aqui, é uma questão do Enem 2019, questão 109, que ele envolve todo esse processo que a gente abordou na aula de hoje, que seria dessa osmose reversa. Então, eu gravei um vídeo e postei no YouTube. Então, quem quiser ver a resolução comentada dessa questão do Enem, é só clicar nesse link aqui, já abre o YouTube, né? E aí vocês conferem a resolução dessa questão do Enem 2019, né? Questão 109. Tá? Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. As listas de exercícios, os slides da aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 4 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo dessa aula no YouTube e mando no link, mando no grupo do WhatsApp da turma. Então, com relação à aula de hoje, dúvidas, perguntas? Eu vou interromper a gravação aqui.